Boa noite, amigo. Boa noite, amigas. Nós estamos aqui, mais um podcast, né, Mirelle? Finalmente, o nosso Finalmente. podcast em Amigas está no ar, né, Elaine? Sim, Uma vitória, né? Porque quando nós fazemos algo que leva a palavra do Senhor, tem as batalhas espirituais, né? Então tivemos algumas dificuldades, mas finalmente estamos aqui para estar falando para vocês o que Deus tem falado nos nossos corações e para estar compartilhando, e gostaríamos muito que vocês também participassem. Dá um like aí no nosso canal, compartilha com todos os amigos, com todas as pessoas que você conhece e participa aí com a gente, fazendo perguntas, falando do que você pensa a respeito do assunto que estamos falando. Nós queremos interagir com você. Essa live não é só para mim e para a Elaine, que estamos aqui conversando, não. mas a gente quer estar falando com vocês aí do outro lado da tela também. Sim, uma mensagem para edificar a sua alma. E o tema da nossa live hoje, Mirelle, do nosso podcast é esperar com paciência. Exatamente. Você E é acha difícil, né? Já ia te perguntar isso. Esperar com paciência. Acreditando naquilo que Deus tem para nós. Em meios momentos difíceis, né? Exatamente. É esperar com paciência. É verdade. E como que a gente vai fazer isso, né? Como esperar com paciência, principalmente para nós cristãos, né? Sim. Que é uma é um challenge, né? É um Para nós, desafio. um desafio, né? Para nós cristãos, porque esperar com paciência em meio a perdas. Em meio a perdas. Porque o livro que nós vamos meditar hoje é o livro de Jó. E ele é o exemplo para nós. Assim como Salomão, ele foi um exemplo para a gente de o que a Bíblia diz que ele foi sábio, que Deus deu muita sabedoria, que Deus deu muita riqueza. Vem Jó com muito sofrimento, mas também no final do seu livro com muita esperança de que ele venceu, né? E que nós podemos ter ele como exemplo, Como uma referência, como né? uma referência que nós podemos esperar com paciência, em meio a sofrimento, em meio a perdas, que o Senhor vai nos recompensar. Exatamente. E é difícil, né? É nos momentos difíceis, nos momentos de desafio que nós temos nas nossas vidas, que é difícil colocar a nossa fé em ação, né? Sim. É difícil mostrar o que tem mais valor nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, não, é o momento mais fácil. Não, o momento mais fácil é quando tudo tá bem, quando tudo tá correndo bem, então é fácil para pôr a fé da gente em ação, né? Exatamente. E meditando sobre isso, pensando no que te aconteceu recentemente, né? Sim. A sua avó agora está com Jesus, que é a esperança maior do cristão. A gente sabe que o cristão vai ter sofrimento. Isso Sim. é palavra de Jesus, né? No mundo tereis aflições, dores, tristeza, angústia. E o que Jó fala a respeito disso, né? Nós separamos aqui um versículo para meditar com vocês, que está em Jó 14, no versículo aí 7 em diante. Fala assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Aí, no versículo 12, em seguida, aliás, 14, diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi uma pergunta que Jó fez, um questionamento. E depois ele mesmo responde: todos os dias do meu combate, ou seja, todos os dias da minha luta, eu esperaria até que viesse a minha mudança. Uau! Muito tremendo. Tremendo. E quando a gente começa a ler, a meditar, a gente vê que é um questionamento válido para um homem que estava vivendo uma angústia intensa, né? E essa angústia levou este homem a questionar: será que tem esperança para as árvores, né?
tem esperança para a natureza, mas não tem esperança para o homem? Meu Deus. Porque o sofrimento era tão intenso, menino. A tristeza era tão grande que ele não via uma saída, né? Pro não sofrimento via uma dele. saída. E quantas pessoas, né? Hoje nós estamos vivendo neste tempo de pessoas vivendo em meio a desespero, né? Em meio a sofrimento, se questionando como Jó. Será que não tem esperança para mim? Tem esperança para uma árvore, mas para mim não tem esperança. E eu te pergunto, menino, existe esperança para o ser humano? Com certeza existe. E é bem isso sobre o que a gente quer falar. Se Deus cuida tão bem da natureza e a esperança para a natureza, imagina nós. Imagina nós. Imagina nós, como fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Então, como não teria para nós? Exato. Mas esperança para casamentos que estão, né, sofrendo dificuldade, exatamente. Para filhos que às vezes estão ali na rebeldia, esperança para pessoas que estão vivendo crises financeiras, que às vezes não sabemos administrar aquilo que Deus tem nos dado. Há esperança. Essa vai ser o nosso tema hoje. Existe esperança para você. Existe, amiga, esperança para você que está sofrendo de um sofrimento que às vezes você pensa que só você e Deus conhece, né? Somente eu e Deus, eu estou sozinha, sinto sozinha, mas existe sim esperança para você. Exatamente. E só que a esperança ela se rompe na fé. Na fé. Né? Uhum. Então, a pergunta não é se há esperança. Esperança há. Nós vivemos pela graça e misericórdia do Senhor e Ele tem cuidado, Ele tem guardado. Mas como eu reajo diante aos problemas? Diante essas situações, as perdas, as decepções, as frustrações do dia a dia. Como nós reagimos diante de um luto, diante de um luto, diante de uma demissão, diante de um diagnóstico do médico, diante de um acidente. Né? Exatamente. Como nós reagimos? Como deveríamos reagir? Né? É isso mesmo. E eu me perguntei bastante por esses dias, compartilhei com você, né? E quero colocar aqui para vocês também pensamentos meus, que eu me perguntei algumas vezes, será que eu sou crente mesmo? Né? Será que eu creio mesmo em Deus? Porque muitas vezes eu diminuo o tamanho dele e aumento o tamanho dos problemas, aumento o tamanho das situações. Então, onde eu tenho colocado meu foco? Uhum. Onde eu tenho colocado a minha medida? Como eu tenho medido, né, a minha fé e os meus problemas, as minhas angústias? Onde eu tenho colocado mais ênfase, mais o que eu tenho alimentado Sim. mais na minha vida? Porque fé e esperança caminham juntas. Caminham juntas. Porque quem tem fé espera. Exatamente. E quem espera é porque tem fé. Porque tem fé. E o que enche o nosso coração de fé é a palavra. Exatamente. E quando nós estamos fracos espiritualmente, porque nós não estamos alimentando da palavra, que a palavra mesmo diz que ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é a espada de dois gumes, ela é o pão que alimenta o homem. Então, quando nós estamos alimentando dessa palavra, a função dela é nos encher de fé. Para viver aquilo que o Senhor tem para nós, independente do que a vida as coisas da vida vai acontecer. Por exemplo, lutas, perdas, como nós já dissemos aqui. O que a palavra, a palavra me ensina, né, diante das dificuldades? Para onde eu devo correr, né? Aquele salmo que diz, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É nessa hora que a gente se apega com Deus e vê a grandeza de Deus, como você disse. Tamanho do meu problema. Mas eu quero mostrar para o meu problema o tamanho do meu Deus. O tamanho do meu Deus. Elevo os meus olhos para os montes, elevo meus olhos para os problemas. Para o alto, né? De onde me virá o socorro? Porque o problema é aquela coisa gigante que está diante de nós, que a gente acha que não existe nada maior do que aquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente tira o foco do problema e olhamos para o Senhor,
o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque a terra, ela é, né, é essa beleza, a terra é grande, a terra é algo que a gente vê da grandeza de Deus, porque ela revela a grandeza de Deus. Aí quando eu falo, eu olho para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez, que formou os céus e a terra. É lindo demais esse salmo. E isso, na verdade, a fé e a esperança, nós tivemos aí uma palestra sobre maturidade, Sim. né? E a gente precisa entender isso, né? Qualquer pessoa precisa entender isso, que você tem que crescer espiritualmente, né? Sim. Você tem que sair daquela criança, daquela meninice, de ter pouca fé, de medir a fé, de não ver a esperança e entender realmente o tamanho que Deus é. O que Deus tem feito nas nossas vidas. O que, como a gente falou, né? Essa semana eu e minha família tivemos uma perda da minha avó e não significa que a gente não vai sofrer, não significa que a gente não vai chorar, não significa que vai doer. E a gente precisa desses sentimentos, né, Elaine? A gente precisa desses sentimentos para a gente entender que esses sentimentos, eu não posso agir na minha vida diante de sentimentos, né? Eu preciso... Algumas vezes eu posso ter as emoções, mas a razão tem que tomar conta da minha vida. A razão tem que comandar a minha vida e não os meus sentimentos. Não somos guiados pelo sentir, né? Não somos guiados pelo sentir, né? E nós precisamos agir. Então, onde que a gente vê a maturidade? A gente vê a maturidade quando você tem um problema... diante desse problema da minha avó que faleceu esse final de semana, eu quis um dia no domingo, eu quis chorar, eu quis sofrer, eu quis sentir aquela dor, viver o luto daquele dia, me permitir isso. Eu ainda tô triste, sim. Mas no outro dia eu já levantei e já falei assim, ok, agora eu preciso ver o que eu vou fazer com esse sentimento. Eu vou continuar? Eu vou dar força para ele? Ou eu vou minimizar? Porque o meu sofrimento já não faz mais sentido até então, né? E muitas vezes a gente tem feito isso, colocado a nossa energia, o nosso todo ali na dor, o nosso todo naquele problema. Vamos mexer com o assunto de hoje em dia que nós estamos vivendo? Sim, só pegando o seu gancho que você falou uma coisa interessante, o pastor Hernandes diz assim, de seus livros, de suas meditações, uma frase: não levante monumento à sua dor. Porque muitas pessoas pegam aquela dor e levantam ela como se fosse um monumento. Um troféu. Exato. E ali fica, né, com aquela dor, a minha dor, e fica chamando a atenção. Como você falou de maturidade, uma pessoa madura, ela não levanta monumento à sua dor. Né? Primeiro, porque na verdade a gente tem que entender que o único altar que a gente deve levantar de adoração é para Deus. A Deus. Né? E quando a gente levanta isso, igual você está falando, a gente já não tá, ou você adora um, ou você adora outro. Então é nesse momento aí que às vezes a gente minimiza o poder de Deus. Né? Exato. Então a gente vê aí, a fé abala, a gente não vê, teve momentos, né? Todo mundo vive isso, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a lidar, e Jó é o livro necessário para esse tempo, né? Para esse tema também que nós estamos falando. Que ele é um homem que adorou em meio à dificuldade. Exatamente. Igual Jó, eu falo, tipo assim, colocando os dois, né, Salomão e Jó, não vai existir nem riqueza, nem sabedoria e nem sofrimento uma pessoa que sofreu igual esse homem. Meu Deus. Perdeu, assim, nas dimensões, né, várias dimensões, né? Financeira, família, perdeu amigos, perdeu tudo, né? E ele era rico, não era pobre, né? Era rico, perdeu seus filhos, que não era só tinha um filho, não, né? Não tinha só 2 filhos, não. Perdeu seus filhos. E no final de tudo, ver assim, o que aconteceu com ele, Mirelle, é o motivo de nós trazendo essa palavra para o seu coração. Que do mesmo jeito que aconteceu com Jó, pode acontecer conosco.
se nós não desistirmos, se nós não vacilar a nossa fé, se a gente perseverar como Jó perseverou, crendo, adorando, né? Porque a gente quer adorar a Deus quando tá tudo bem. A gente quer ter palavras de louvores quando tá tudo bem. Mas adorar, entendendo também que você pode questionar Deus, não é errado. E o texto que nós lemos aqui fala sobre isso. Ele questionou a Deus. Assim, a natureza tem esperança para ela, mas não tem esperança para o homem? Pode questionar, é válido questionar. Levar as nossas angústias, nossas tristezas até a Deus, isso é muito válido. E às vezes evitaria muitas doenças batendo na nossa porta. É verdade. Porque as pessoas não querem mais falar com o Criador. Exatamente. Ou até mesmo, ao inverso disso, Elaine, que também acontece bastante, de ou pessoas só adorarem quando tá tudo bem, ou só buscarem diante algum problema. Exato. Né? E a Bíblia fala, em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Saiba adorar, saiba no tempo ruim, saiba adorar nos tempos bons também. Tá Né? triste, ore, tá alegre, cante louvores. O importante é a conexão que nós temos que ter com Deus em todos os momentos e em todas as estações, né? Em todas as estações, exatamente isso. Porque assim como fala aí, né, sobre a árvore, as nossas vidas também são vividas de estações. E é necessário isso para que amadureça. Amadureça. Né? Exato. É necessário passar por todas elas. Não tem como você amadurecer, não tem como eu amadurecer se eu não passar por alguma dificuldade, por algum problema, como eu vou amadurecer naquele problema? Como eu vou amadurecer naquele sentido se eu não passei, se eu não vivi, se eu não sei lidar com ele? Porque é uma coisa que é nova, que é diferente para mim, né? Saber lidar com as situações, saber agir com o que está acontecendo é sinal de que nós estamos amadurecendo, né? De repente, fosse há uns anos atrás que você... eu perdi alguém. Você teria uma outra ação, né? Eu me lembro que quando eu perdi o meu tio, eu estava ali com uns 18 anos. E meu tio faleceu com 40 anos. Foi assim, foi pneumonia que ele deu. E ele saindo do hospital, tinha recebido alta. E a gente nem sabia que ele tinha ido ao hospital. E ele ia fazer 40 anos. Ele morreu, acho que em julho, em agosto. Ele morreu em julho e em agosto ele ia fazer 40 anos, alguma coisa assim. Mirei, quando chegou com a notícia lá em casa, a minha reação, a minha ação na hora foi correr. Eu comecei a correr o bairro inteiro. Sabe, eu só queria correr, só queria... Parecia que aquilo ali tinha me tirado da realidade, aquilo ali tinha tirado meu chão, aquilo ali eu não queria acreditar. E a minha fuga naquele momento foi correr o bairro inteiro, sabe? E hoje, com a maturidade, né? Igual você falando, a gente vai amadurecendo hoje, diante de uma notícia dessa, pelo que eu entendo, pela minha consciência hoje, tudo o processo, eu entendo, foi da vontade do Senhor, né? Eu começo a trazer a palavra na minha memória, trazer palavra na minha mente e entender que nada acontece sem Deus estar no controle. Exatamente. E louvar a Deus pelo tempo que permitiu aquela pessoa estar com a gente, né? Igual como você, gratidão por tudo que ela te ensinou, por tudo que ela te inspirou. O legado que deixou. Exato. Exatamente. Isso é muito importante, entender o momento da dor e o momento da saudade, né? Mas talvez para as pessoas podem pensar assim, mas é fácil, a avó já estava velha e tal. Independente da idade, é o sentimento que você tem. E o sentimento também não tem medida, né? A dor não tem medida. Nada tem uma medida. Quem coloca é você mesmo. Eu não posso pôr uma medida na sua dor. Eu não posso pôr uma medida no seu sofrimento ou na sua alegria. Quem coloca é você. Sim. Mas o que nós temos que entender que a medida tem que estar ali no meio, não pode nem estar para um muito lado e nem muito para o outro. Né? Pessoas que ficam muito tempo no luto, né? Exatamente. Existe um tempo, existe um limite para o luto, né? Não é toda a vida. Né? Resta ali saudade da pessoa que ficou, passou alguns anos e tudo mais, mas pessoas que choram, que
se derrama toda vez que fala, e já passou Dói anos. muito. Então, aí há que se procurar ajuda, né, Maria? Sim, tem que procurar ajuda, tem ajudas, né? É interessante que hoje tem muitos cristãos que têm a mente um pouquinho fechada a respeito disso, de buscar ajuda, né? Porque Deus é o único e suficiente, sim, mas Ele preparou pessoas para te ajudar quando você precisa. Deixou suporte, né? Deixou o suporte, deixou suporte. uma ferramenta ali que você possa usar no que você precisa, no seu trabalhar ali, no seu dia a dia. Assim como você vai trabalhar, quem limpa a casa ou quem trabalha em construção tem ferramentas para ser usada para isso. Então, assim também são com as pessoas. Deus, é lógico que nós cristãos temos que procurar pessoas que vão nos ajudar diante da palavra de Deus. Sim, pessoas né? que têm a palavra como guia, né? Que tem a palavra, que tem a Bíblia como guia. Mas é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não buscam ajuda e continuam sofrendo pela ignorância de achar que ninguém vai tirar aquilo lá. Então, aí já estamos minimizando o poder de Deus. Sim. Né? Porque você que contou aquela história, a pessoa chegou, como que é aquela história? Chegou e falou assim, você precisa de tal coisa? Não preciso porque Deus vai fazer. Não preciso. Todas as ajudas que chegou, não preciso que Deus fazer. Mas era Deus enviando para você. O homem que estava no telhado, você que me contou, a água né? estava subindo o nível da água, de muita chuva, e veio todas as ajudas possíveis, e ele falando que Deus iria ajudar, e que ele achou que Deus ia descer. Chegou Deus o tinha enviado o barco, barco, chegou todas as ferramentas lá, e ele não se permitiu ser ajudado. E aí acha que é Deus que não fez, né? Então tá aí também a maturidade, o nível espiritual que nós estamos. E isso, Elaine, fala muito, não que nós devemos viver de acordo com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas nós devemos nos preocupar sim com o que nós mostramos. Sim. Porque nós carregamos a palavra. E como nós temos mostrado isso? Né? Diante de situações não só da morte, né? Porque tem várias, nós estamos com problemas imigratórios hoje em dia, onde tem muito medo, onde tem muita angústia. Medo de perder o país, que dá segurança. Isso. Exatamente. E, gente, é Deus que cuida, é Deus que guarda. Se Deus te trouxe aqui, se Ele permitir que você vá, Ele ainda vai estar com você. Mas qual que é o seu grau de intimidade com Deus para que você entenda que esse cuidado está sobre sua vida? E passe adiante, né? E passe adiante. Estão olhando pra gente. Exatamente, e passe adiante, né? Você imagina ficar, endoidar aí. Gente, uma dica, um conselho que eu daria... Você pode surtar até, mas surta na tua casa, né? Surta na sua casa. Surta com Deus. Surta com Deus. Vai lá no secreto, você e Deus. Surta lá, faz o seu momento. Vai pro seu quarto e conversa. Exato. Não, pode surtar mesmo. Pode gritar, pode chorar, pode espernear. Gente, vai trazer uma paz, vai trazer um entendimento, um alívio. Por quê? Porque ali nós vamos estar vendo que Deus está presente em todos os momentos na nossa vida. E Deus tem convite para essas pessoas surtadas, né, Mireille? Vamos dizer surtadas assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Exatamente. Deus tem um alívio, Deus tem um descanso, que hotel nenhum mais caro que tem pode fazer luxo, spa nenhum, pode dar aquele descanso que só Deus pode te dar. É verdade. Foi importante você falar isso, porque às vezes muitas pessoas pensam assim, mas para aquela pessoa é fácil falar, ela tem bens financeiros, como Jó tem bens. Nossa, a história dele caiu, né? Assim, veio exato para nós nesse momento, porque tem pessoas que acham assim, mas eles conseguem se sair bem porque tem isso, porque tem recursos financeiros. Gente, se não for da vontade de Deus, pode ser a pessoa mais rica financeiramente, ter mais bens, que não vai ter o recurso. Por quê? Porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Não vai. Porque tudo é permissão de Deus, tudo é Deus que está ali cuidando. Tudo é Deus. Deus, ele
Ele é prioridade, ele é tudo. Ele está no início, ele está no meio, ele está no fim. Como que vocês que estão aí na live têm reagido a esses momentos na vida de vocês? O que vocês têm feito? Têm se desesperado? Né? E é importante ressaltar isso. Como vocês têm alimentado o sentimento de vocês? Vocês têm alimentado mais a emoção, mais o sentimento do que a fé? Sentimento de perda, de medo, deixando o medo dominar, né? Muitas das vezes. O medo bloqueia a fé. Bloqueia. Né? Tipo assim, por quê? Porque você dá mais poder para ele agir na tua vida. O que você vai dar mais poder é o que mais vai acontecer. O que mais vai acontecer na sua vida. Quando a gente não está aberto, né, Mirei? A receber a palavra na prática. Porque uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é eu praticar a palavra. Exatamente. Hoje eu tive uma experiência assim, foi coisa simples assim do cotidiano, né? Mas que me chamou muita atenção para isso. Eu estava tentando abrir um registro, né? Depois de lavar todo o banheiro cheio de espuma, e aí você olha e fala assim, não tem como lavar com a mangueira, né? Tem que colocar no copo, quase que você toma um banho naquela água. E eu não sabia como ligar aquela mangueira. E pelo meu jeito de ser, de se expressar, era quase quebrar aquilo ali para funcionar. Só que eu, sabendo que eu ajo assim, eu parei e eu pensei, eu tenho que achar uma maneira de abrir isso aqui. Eu nunca tinha visto daquele modelo, não saberia como abrir aquele mudar, né, fazer a transição da água do chuveiro para a mangueirinha. Aí eu falei, como que eu posso? E eu colocando a água no copo para jogar, e eu pensando, sabe, nossa, eu facilitaria muito se essa mangueira funcionasse. Como essa mangueira... Mas eu não queria colocar a mão para não quebrar, porque eu sabia que se eu colocasse a mão ali, eu ia quebrar. Bem delicado. Porque eu já tinha tentado e eu vi. Não é por força. Não é por força. Não é por força. Exatamente. E esse versículo saltou assim na minha memória, assim, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito. Então eu fiquei ali pensando, como eu posso mudar? E de repente, eu fiquei ali olhando para aquele chuveiro. E assim, estava bem na minha frente. Assim, coisa que... Falei, meu Deus, tão simples, né? Mas eu imaginei uma coisa e era outra. Quando eu toquei, foi tão fácil aquela coisa abrir, transicionar do chuveiro para a mangueirinha. Eu lavei numa boa e o Senhor ministrou no meu coração. Quantas vezes você quer quebrar porque você acha que é do seu jeito, porque você acha que é da sua maneira? Por eu ter visto aquilo dali, uma chavinha, eu achei que aquela era a chavinha, mas aqui não tinha nada a ver com chave para abrir, para conectar. E quantas vezes a gente quer fazer isso? Quer na força do nosso braço, quer quebrar. E depois, é muito fácil. Para. Pensa, sabe? Então, é esse momento aí. Espera. Porque tem um momento certo para você agir. O momento de você agir não vai ser o primeiro. O primeiro é você, exatamente isso que aconteceu com você. O primeiro momento é você parar, ouvir ali a voz de Deus, ouvir a instrução de Deus ali. E aí sim você agir, porque a gente precisa agir. Né? Deus não ia fazer um milagre ali. E se ele quisesse, ele faria também. Não, mas a gente tem que entender isso, que a gente tem que esperar no tempo de Deus e obedecer e estar ali à disposição, né? Porque se você estivesse tentando, qual é o tempo de você olhar, parar, pensar? E assim é a nossa vida. A gente quer fazer tudo na correria, tudo no automático, sem... E assim, tá tudo muito prático, tá tudo muito fácil. Mas a gente quer a guerra, a gente quer a luta, a gente quer muitas vezes a peleja. Porque tem peleja, Mirei, que o Senhor vai dar, tem lutas que Deus vai dar, porque Deus quer a gente, né, cresça em outro nível, como foi o nosso podcast passado. Mas tem lutas que você acaba procurando com suas próprias mãos. Exatamente. Você sabe aonde vai dar nisso, por exemplo. Eu pensei na hora, eu sei aonde vai dar nisso. Se eu colocar minha mão aqui, isso vai quebrar. Isso vai quebrar. E eu falei assim, eu não vou colocar minha mão. E eu falei, gente, mas eu não posso perder tempo também. Então, eu vou pensando, eu vou analisando como isso aqui vai funcionar e vou parando meu copo de água ali
E de repente eu fui lá no lugar exato. Tão fácil, menino. Não precisou nem. Menino, até uma criancinha conseguiria abrir aquilo ali, conseguiria mudar. E o Senhor falou comigo: é isso que eu tenho para vocês. É fácil. É fácil. Para É leve, é e suave. é isso aí, né? é isso aí. Não fácil. é na força, não é na tormenta, não é na. Não. E a gente faz isso no nosso dia a dia, é isso que eu tô falando. A gente dá ênfase no problema, a gente dá ênfase na dor, a gente dá ênfase na situação e coisas que são bem menores. Sim. E Né? por falar de violência, a gente tem acompanhado as notícias aí em relação à violência que está acontecendo nas ruas, né? Nas grandes cidades santuários aí, nos estados. As pessoas queimando carros, as pessoas indo para cima com violência, achando que eles vão ganhar essa luta, que eles vão ganhar. E não é assim, né, menina? Exatamente. Eu acho que, na verdade, é assim. Assim piora a situação. Piora a situação. Né? É quando a gente quer fazer com os nossos braços, com as nossas mãos. Piora a situação. Sim, com certeza. E muitas vezes até chegar a um ponto que fica irreversível para nós. Mas Deus permite também. Deus permite. Permite para chegar ao ponto que você vai ver. Não, sou eu quem faço por você. Exato. Né? E é isso que é viver para Cristo. Deixar, porque você vai matar o seu eu, a sua carne. É isso que mostra que você a resposta da minha pergunta, que eu fiquei uns dias perguntando, né, se eu realmente tinha aceitado Jesus, porque eu vivo tanto pela minha carne, né, tanto pelas minhas vontades, e onde que eu dou espaço para Deus agir, né? Então, há muito tempo eu fiquei vendo isso e você começa a ver e a sentir situações que você reagiria de um jeito, você hoje reage de outro e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Né? Por que eu reagi assim? Né? Você sentiu, mas você se controlou ali. Por quê? Porque você realmente quer que Deus haja na sua vida. Sim. Eu quero colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido. Exatamente. E as experiências do passado, né? De ir, muitas das vezes, de quebrar, de afoita, de não conseguir aquilo que eu queria, as experiências, ela faz com que você também tome decisões diferentes. Exatamente. Agora, quando a pessoa quer receber do mesmo, ela continua fazendo a mesma coisa, né? E aí, do que vale você ouvir, Exato, e não colocar em prática, né? Fariseus. Sim, se tá difícil. Né? Exatamente. E você fica recebendo do mesmo. Exatamente. Então, quantas vezes a gente está cansada, de estar sofrendo aquela situação, mas a gente não toma decisões diferentes. Né? Tem pessoas que, eu quero chutar, eu vou jogar toalha, né? Eu vou desistir, E sempre é o mesmo drama, sempre a mesma coisa. Sempre é o mesmo alarme, né? Igual você falou do luto, todos os problemas têm um tempo determinado. Eclesiastes. um tempo determinado para todas as coisas. Isso e é assim em todas as fases. Por isso que nós temos fases. Sim. Né? Sim. A beleza das fases. Exatamente. É tempo de preparar a terra, de plantar, de regar e de colher. Só valoriza o verão quem sabe que é o inverno. Quem sabe o que passou no inverno, né? Passou no inverno. Então, quando chegou o verão, todo mundo quer sair lá fora, né? Quem sabe que o inverno nos deixou bem acomodados. Então, só valoriza a saúde, entendeu? Quem está doente. E assim, e como você falou sobre ação e tudo mais, sentimentos, eu vejo muito importante também valorizar as pessoas que estão, assim, igual como você falou, que ligou, né, para onde sua avó estava, né, mesmo ela tendo Alzheimer, nem reconhecendo você, nem não conhecendo, né, reconhecendo e conhecendo você, você ligou para ela. E, tipo assim, quando ela descansou, você fala, eu despedi. Quantas pessoas... tempo, né, de tipo assim, eu tive o contato com ela, não foi aquela coisa que você fala assim, nossa, eu não estava lá, então uma desculpa para não ter um tempo. Sim. Né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente dá desculpa para muitas coisas, muitas coisas. A gente dá desculpa para muitas coisas.
mas a gente não pode dar desculpa para as pessoas mais importantes, porque, como a gente iniciou falando sobre árvore, e o início desse capítulo de Jó 14 fala sobre que a brevidade do homem, o homem é como a flor da erva, né? Ele começa dizendo assim, Mirei, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Olha a angústia que esse homem estava. E sai como a flor, e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. É tipo assim, bem já não nasceu, já está ali murchando, já está ali secando. Assim é a nossa vida, breve, breve. E também tem aflições, sim, mas tem momentos bons, mas é saber, né, administrar tudo isso. É verdade. E é interessante, né, que Jó descobriu tudo isso já no final da vida dele. E Deus é tão maravilhoso que ele deixa tantos exemplos, tantas as coisas, que hoje, com as informações que nós temos, com o auxílio que nós temos, a gente pode descobrir isso antes. Sim, podemos. Mas basta querer. Sim. Então, essa pergunta que eu deixo para vocês aí hoje. Qual é o alimento que você tem dado para a sua vida? Né? Isso. Sua vida tem sido realmente... Se questione aí. Sua vida tem sido guiada pelo Espírito ou pela sua emoção, pelo seu sentimento? Porque fica mais leve quando é pelo Espírito. Muito mais leve. Nós temos as emoções e os sentimentos, assim como Jesus. Sim, assim como né? Jesus teve também. E você está falando muito de emoção, eu lembrei do curso que nós fizemos. Não existe emoção positiva nem emoção negativa. Exatamente. Existem emoções. Existem todas elas são boas. Tipo, né? A tristeza, a alegria, né? Todas elas são boas. Elas são boas. A gente precisa ter para a gente saber que está viva. Sim, né? Exato. E que a gente está sendo trabalhada. Elas são ótimas para ser exercidas. Sim, né? Isso aí. E aí, pode ser, eu sempre falo isso em casa, né? Pode ser o seu temperamento, pode ser o seu jeito, né? Mas o seu caráter, acho que falei até na outra live também, mas o seu caráter tem que ser de Cristo. Sim, O que tem que prevalecer é a vontade do Espírito. Não sobre a carne, sobre as emoções. Porque isso daí não determina quem a gente é em Cristo, né? Por isso que é necessário morrer, né? Exatamente. Aquele que perder a sua vida, ganhará, mas aquele que ganha a sua vida, perde. Então, se nós queremos ter vida, a vida de Deus, nós temos que perder a nossa vida. Né? Exato. Nós temos que perder a nossa vida, essa vida com D minúscula, com V minúscula, para ganhar a vida de Deus. Fomos ministrados domingo pela palavra bios e o zoe. Quando você deixa o bios, você recebe o zoe, porque ambas significa vida, mas uma é a vida natural e a outra é a vida eterna, o zoe, né? A vida espiritual. Então, quando você deixa a vida de Deus, quando você vive a vida de Deus, você tem que morrer essa vida. Você tem que perder essa vida, né? E é isso que as pessoas têm que ver em nós cristãos. Porque você imagina se nós somos cristãos e nós não demonstramos isso, as pessoas não veem esperança na gente. Por isso que tem hoje muitas pessoas incrédulas que falam assim, nossa, é tão crente na igreja, é tão, né, tão desesperada. Então, e age desse jeito como uma louca, né, como um louco, como uma pessoa que não tem fé. Então, o que nós temos passado? Porque isso eu acredito que seja nosso ID também, Elaine. Sim. Sabe, o que nós temos mostrado, né? O que nossa vida tem impactado outras pessoas, como, né? Mostrando que o Deus que eu sirvo é pequeno, que eu posso medir, ou o Deus que eu sirvo é um Deus que pode todas as coisas, né? Sim. E muito interessante, né, Elaine? Fica aí, eu acho que fica aí essa pergunta. Sim. Nosso tempo já está acabando aqui, atrasamos um pouquinho hoje, mas terça-feira nós vamos ter mais. Fica aí com a gente. E nos dê sugestões de temas. Nos dê sugestões de temas. Nós estaremos orando sobre esses assuntos que a gente está abordando. Sentimos de Deus essa necessidade de estar falando de esperança em tempos difíceis,
porque vemos muitas pessoas desesperadas, pessoas tristes, angustiadas, que não sabem para onde ir, que está aí meio que perdida, não sabe esperar, está agindo pela emoção, como você diz, pelo sentimento, vivendo coisas que o Senhor não tem para você. Deus fez promessa. Desviando a rota, né? Sim, desviando a rota, atrasando o destino. Atrasando o destino. Exatamente. Isso. E considerações finais, né, Mirei? E é isso que eu quero que fique a pergunta para vocês. Como eu tenho praticado a minha fé, né? Como eu tenho colocado Deus na minha vida, né? Eu tenho colocado Ele realmente acima de todas as coisas ou todas as coisas acima dele? Ou diante dele? Porque você não pode colocar Ele igual a todas as coisas. Não é verdade? Sim. Então fica essa pergunta para você refletir em casa. E também eu quero falar para vocês, colocar uma pergunta aí, que na próxima live nós vamos estar lendo e respondendo ao vivo. A gente não sabe quantas perguntas a gente vai conseguir responder, vai tentar responder todas, ou pelo menos escolher algumas, mas deixa a sua pergunta aí de qualquer coisa que você queira saber da gente, né, Elaine? Deixa a sua pergunta que na próxima live nós vamos estar falando aqui, lendo a sua pergunta, respondendo para você. E nós vamos trazer convidado da próxima? Vamos trazer convidado aí, mas por enquanto é segredo, só vai acompanhando aí o Instagram, que em breve nós vamos colocar aí. Vamos estar colocando para vocês quem a gente vai estar chamando, vamos estar trazendo convidados especiais. E quando a gente fala especial, não quer dizer que sejam pessoas famosas, e podem ser que sejam também, mas pessoas que têm um testemunho, que carregam a esperança. A gente sempre vai estar mudando um pouquinho o assunto, abordando alguns assuntos, mas sempre diante a palavra de Deus. Sempre diante da palavra de Deus, que é a nossa esperança maior. É isso mesmo, Elaine. Segue o nosso Instagram, se você ainda não segue. Segue o nosso canal do YouTube. Dá um like, coloca aí o sininho para você receber notificações. Acompanha, dá um share com todos os seus amigos, ou mesmo que você não conheça, pode dar um share também. E na próxima semana, com um convidado especial e com mais palavras de esperança para a sua vida. Mais palavras de esperança para a tua vida. Não perca. A live vai ficar gravada aí para vocês, se vocês quiserem assistir de novo. E não esquece de deixar a sua pergunta aí, né, Elaine? Sobre o que você quiser, que a gente vai ler e vai tentar responder, né? Não prometemos que vamos responder. Satisfazer se a nossa resposta possa satisfazer você, mas que nós vamos fazer o nosso máximo. Nosso máximo e nosso melhor. Então deixa a sua pergunta aí já, para a gente já estar selecionando, para a gente já estar conversando, discutindo isso. E na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, vamos estar aqui de volta. E obrigado por nos assistir e compartilhar. Um beijo para todos vocês.